Olá, Ministério Pastoral e Aconselhamento. Então chegamos ao capítulo 5, que é a disciplina do estudo e da oração. Olha que Smith Wigglesworth falou: quando você ora, os céus já estão abertos. Se você tiver que esperar os céus se abrirem, alguma coisa está errada. Esse homem de Deus aqui foi famosíssimo na história por causa do tanto que Deus usou para ele em milagres. Ele ressuscitou, né? Quer dizer, Deus ressuscitou alguns mortos no ministério dele e curas fantásticas. Eu tenho alguns livros dele. Eu mesmo, depois de alguns anos, labutando nesse ministério, tenho visto que eu costumo gastar mais tempo em leitura, meditação na palavra, estudo, do que na oração. Mas a oração é essencial para que aquilo que você medita, estuda e vai pregar seja azeitada, vamos dizer assim, pela oração. A oração unge a mensagem e leva essa mensagem ao espírito do homem. Você pode pregar pregações maravilhosas, mas se você não esteve diante de Deus sobre isso, então vai ser infrutífero. Na minha geração, nós fomos muito influenciados pelos clássicos, né? Pelo Spurgeon, Wesley, Billy Graham. Eu diria também que pessoalmente, Martin Lloyd-Jones, que escreveu um livro famoso que fala pregação e pregadores, né? Alguém escreveu isso, um homem de Deus, Haddon Robson. Ele escreveu num livro dele sobre sermões. No passado, o estudo da forma foi essencial ao entendimento apropriado do texto escriturístico, e o estilo raramente contribuía para o formato do sermão. Os pregadores pensavam que a tradição retórica, aquele estilo empolado e retumbante tão fortemente usado pelos gregos e romanos, foi transmitida no Monte Sinai, ou foi inventada pelos apóstolos, quando na realidade era o estilo ensinado por Aristóteles. Podemos assegurar que não existe uma forma padronizada para que os sermões sejam inspirados. Um certo irmão fala sobre isso quando diz: ainda que a retórica dos gregos dominasse o campo homilético por séculos, nem mesmo aquele padrão de apresentação oral pode ser justificado, nem considerado como modelo do sermão. É o caso dos sermões atuais, que são definidos muito mais pelo conteúdo e propósito do que pela forma. Isso acontece, né? Muita gente nova tem a tendência de imitar os seus mestres, isso é normal, né? Mas eles precisam, cada um de nós precisa adquirir o seu próprio estilo e método de pregação, né? O que esse irmão aqui está dizendo é que o estilo greco e romano da retórica não foi uma revelação dada por Deus para comunicar seu evangelho, mas um estilo predominante no tempo do Novo Testamento, no qual os apóstolos estavam inseridos. Como a nossa tendência a imitar os pregadores, os nossos pais, gestos, entonação de voz e estilo, né? A gente se apropriar da arte de pregar, esquecemos que o sucesso do pregador está na intimidade com Deus e na sua vida de oração. E eu mesmo tive essa experiência quando um jovem pregador, né? Um dia eu pregando e alguém disse: uai, você está pregando igual o fulano de tal. E esse fulano de tal era uma irmã ungida, e eu estava realmente imitando o estilo de pregação dela.
mas depois a vida foi mudando, né? Então, por que a gente tem a tendência de gastar mais tempo em sermão do que em oração? Porque a palavra, estudo, sermão, trabalha com intelecto e com emoção, enquanto a oração trabalha com o coração. Eu diria que trabalha com emoção também, porque quando você está orando, você está diante de Deus, quase sempre tem emoção envolvida. Mas o estudo agrada o intelecto, a oração agrada a Deus. Isso é uma coisa que todos nós precisamos aprender. Então, a eficácia de um sermão e seus resultados na vida do povo só se faz sentir se houver oração envolvida. O povo sente quando o sermão é ungido, né? E alguns pregadores apresentam mensagens que só são alcançados pelas girafas, né? Lá no alto, e esquece que estão dando um pasto para as ovelhas, que tem que abaixar e comer grama, né? A gente está apacentando ovelhas. Então, nesse ministério, a gente nunca pode esquecer que a gente apacenta ovelhas, não girafas, né? Então, nossa mensagem tem que ser alcançável pelas ovelhas. Por isso, por que a oração é tão importante? Porque nos coloca como pregadores frente a frente com Deus, que é fonte inesgotável de mensagem. A inspiração vem de Deus. Ele coloca em nossos corações temas palpitantes, textos palpitantes, né? Quando um pregador busca somente em livros cristãos bons e tudo, né? Isso não é reprovável. Porém, vai alimentar mais o seu intelecto e a sua alma vai se satisfazer, né, com isso tudo, né? E aí, às vezes, ora só para Deus abençoa o meu sermão. É muito interessante. Se lemos, estudamos bastante, a gente pode depender da inspiração do Espírito Santo, né? Porque ele nos faz lembrar até do que a gente estuda. Então, temos que estar dependendo de Deus. Então, precisa, consequentemente, haver um equilíbrio entre estudar e orar. Eu diria que é um equilíbrio entre ser e fazer. O estudar fala de fazer e o orar fala de ser, né? E a gente precisa das duas coisas andarem juntos, forma e poder, né? Forma, o estudo, a palavra, a preparação e o poder que vem do Espírito Santo. Essas coisas devem andar juntos, né? O obreiro precisa desenvolver essa sua vida interior, né? Ele precisa no ministério pastoral, né, ser comprometido em ensinar, porque é um critério requerido, né? Mas ele precisa aprender a hábitos saudáveis e ver as coisas sob a luz divina, né? Dos aspectos divinos, né? No relacionamento com Deus, né? Aprender a conhecer a Deus e aprender a nos envolver com as pessoas. E muitas vezes nossa tendência é nos envolver mais com corpo e alma na obra, né? E ter pouco tempo para Deus, para gastar realmente diante de Deus, né? Sentar diante de Deus. Mesmo quando você for ler a Bíblia, você precisa estar diante de Deus, né? Toda vez que você abrir a palavra de Deus ou escutar através de um aplicativo no celular, o que for, você precisa ter a consciência que está diante de Deus, né? Então, porque Deus também tem saudade de ouvir. Faz-me ouvir a tua voz, né? Está escrito na palavra de Deus. Então, é preciso ter firme
esse equilíbrio entre o ser e fazer, né? Davi orava assim, olha, muita coragem que Davi fazia. Ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. No Salmo 139, né? 23, 24, ele ora isso. Então, Davi tinha coragem de chegar diante de Deus e se colocar sob a luz divina e pedir que Deus o sondasse, porque só o Espírito Santo é que conhece o interior. Então, a oração, tem muitos livros bons sobre oração, né? Tem, por exemplo, o livro de André Seves, que é um francês, 30 minutos com Deus, que diz que a oração é uma espécie de aposta que fazemos em favor de um modo de vida, viver tudo com Deus. Desde o momento em que experimentando essa vida juntos, a aposta já está ganha. Então é uma vida contínua com Deus. A gente, como ministros, né, no ministério pastoral, estou falando, é perigoso da gente fazer só pseudo-orações, né? E aquela, olá Deus, bom dia Deus, eu vejo nas próprias orações comunitárias que muitas vezes nós oramos as mesmas coisas. Mas Jesus diz: orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você ouve a sua oração? Né? Interessante, eu costumo ouvir as orações, eu vejo que muitas orações são a mesma oração o tempo todo, não sei o que acontece aí. Talvez até eu mesmo, né? A gente tem costume de orar assim assado, né? Acaba sendo uma coisa repetitiva, né? Eu penso que Deus fica lá no trono dizendo assim, a mesma coisa de novo. Amém. Oh Pai, abençoa. Oh Deus, faça aquilo, né? A gente tem que ter cuidado de como a gente ora, o que a gente ora, e por que a gente ora, e para quem a gente ora, né? Porque a oração é dirigida a Deus. Eu tenho visto muitas orações que as pessoas oram como se estivessem falando com as pessoas que estão escutando. Tem indireta na oração, tem oração que quer ensinar como Deus deve fazer a coisa, né? E aí é perigoso, né? Jesus, diz a Bíblia, que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que o podia ouvir e foi ouvido quanto ao que temia. Jesus era um homem que a vida de oração dele é muito desafiante. Porque você vê Jesus, ele o tempo todo se retirando. Eles estão procurando, em Marcos 1, eles estão procurando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Saiu para orar. Aí quando ele volta, eles falam, Jesus, a cidade toda está aí na porta para te ouvir. E ele diz, vamos para outra vila, porque o Pai me mandou para outro lugar. Então Jesus estava o tempo todo em comunhão com o Pai, ouvindo do Pai. E ele diz em João 5,19 que ele não fazia nada de si mesmo, mas ele fazia só o que ele ouvia do Pai. Então Jesus estava constantemente debaixo da nuvem, né? Da nuvem da direção do Pai, não que tivesse uma nuvenzinha na cabeça dele, mas os pés dele estavam na terra, mas a cabeça dele estava no céu, como está escrito em João. Ele estava conectado o tempo todo. Tem um momento que os discípulos estão lá, ele está lá, e de repente Jesus está num canto lá orando. E até que os discípulos são desafiados e falam com ele, Senhor, nos ensina a orar, porque eles estão vendo como Jesus era. João Batista ensinou os discípulos dele a orarem. E Jesus, né, fala, vocês vão orar assim. Então ele dá aquele modelo de oração
famoso, né? Do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração maravilhosa, um modelo de oração. Então, a gente tem aqui duas opções, né? Ou a gente aprende a ter uma vida interior espontânea, né, de oração, de jejum, né? Jejum é uma coisa essencial. A oração e o jejum andam de mãos dadas. E a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente não ora e nem jejua. E Jesus falou 3 coisas que são essenciais na nossa comunhão com Deus: jejuar, orar e dar esmola. São práticas de justiça. Tá? É Mateus capítulo 6, e você pode achar uma mensagem sobre esses 3 quando que Jesus ensinou, aí mesmo no meu canal de YouTube, William Robson Leite, onde eu tenho mensagens sobre isso. Mas então a gente precisa aprender a desenvolver essa espontaneidade diante de Deus, né? Um coração que se dedica à vida íntima. Eu sempre fiquei com esse versículo na minha mente desde que eu me converti. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você teme a Deus, se você se desvia do mal, se você se afasta do mal, se você procura desenvolver um assombro diante de Deus, porque Deus é assombroso, né? A palavra em inglês eu gosto muito, chama awesome, que significa assombroso, majestoso, está acima de todas as coisas. Ele é todo poderoso, uma luz, ele habita numa luz inacessível que ninguém viu nem pode ver. Então esse nosso Deus é digno de ser temido. É esse temor que nos leva a ter verdadeira intimidade com ele, né? Como Moisés, que falava face a face como um amigo, de tal modo que o rosto dele brilhava. Eu não sei se hoje, como no ministério do Espírito Santo, que é muito mais glorioso que o ministério de Moisés, o brilho de Deus deve estar dentro de nós, o Espírito Santo. Mas com certeza, quando você está tendo uma vida verdadeira diante de Deus, até o seu rosto ele fica abrandado, né? Então isso é maravilhoso. Então dê um passo aí para escolher essa comunhão profunda com Deus, essa intimidade com Deus, né? Se você não procurar isso, Deus vai fazer alguma coisa, né? O segundo modo, a primeira é quando você busca, que é a intimidade. O segundo modo é quando Deus trata, né, conosco para que a gente o busque, como o livro de Jó é exemplo disso. Né? Olha, Jó 33:14. Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho, em visão da noite, ele abre os ouvidos e sela a sua instrução. Está em Jó 33:14 e 15. E no seu leito ele é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos. Às vezes, enfermidades e coisas nos levam para a cama para a gente poder buscar Deus. Eu tive alguns problemas, né, de coluna. Alguns anos atrás eu fiquei acamado um bom tempo. Foi um tempo de busca de Deus, né? Porque o que você vai fazer? Ler, meditar, orar, buscar Deus, escrever. Foi um momento assim, aconteceu comigo. Né? E essa é uma opção que pertence a Deus, né? É o tratamento de Deus. Mas hoje, em muitas das igrejas modernas, esse tratamento de Deus é quase que inexistente. É tudo bênção, tudo vai dar certo, né? Não tem tribulação, não tem dificuldade, mas Jesus aprendeu através daquilo que ele sofreu, né? Então, lembra disso, para a gente não perder essa intimidade
verdadeira com Deus, né? Para que a escolha seja coerente. Agora, sobre estudar a palavra, né, eu diria que tem alguns pontos que a gente precisa se dedicar. É ler, é meditar, é decorar, é estudar. E tudo isso demanda disciplina. E o alvo de estudar a palavra deve ser conhecer a Deus. Esse é meu alvo, e eu espero que seja o seu também. E não para ter alguma coisa para você pregar, né? Conhecer a Deus e não ter algo para você pregar. Isso deve estar gravado em nosso coração. Lembrando que a Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos. Se você ler 3,3 capítulos por dia, vai lê-la em um ano. Se você ler 13 capítulos por dia, você vai ler 4 vezes por ano. Então, eu tenho desafiado os meus alunos a lerem pelo menos 13 capítulos da Bíblia por dia. Ler uma leitura saudável. Pode ser ler em voz alta, pode ser escutando num aplicativo, né? Porque a leitura, de repente, Deus toca no nosso coração um texto, um versículo que a gente leu, e aí isso fica na nossa mente e vira meditação, né? E a meditação, ela é uma espécie de digestão. Você começa a digerir aquilo que você está meditando. Como o pão, quando você come, mastiga bem na boca, aquilo vai sendo absorvido, não é? Absorvido pelo seu organismo e te dando força, né? O judeu, quando ele ia fazer o bar mitzvah, ali nos 12 anos, eles tinham que saber grandes porções da lei. Um professor de hebraico me disse que devia saber toda a lei. Eu penso que isso é quase que impossível, mas não há impossíveis para mentes jovens, né? Eles deviam decorar, né? Jesus ficou 3 dias com os mestres da lei e eles ficaram maravilhados com ele. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6, de 5 até 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, essas coisas aqui está ensinar os filhos, inculcar a palavra. Diz aqui que você fala sentado, andando no caminho, ao levantar, ao deitar. Eu pratiquei isso com os meus filhos durante aproximadamente uns 10 a 12 anos, todo dia que eu estava com eles, a gente estava lendo a Bíblia junto e tudo. Isso é maravilhoso, né? Então, em Hebreus 13, 7, está escrito: lembrai dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitar. Então, aqui para nós que vamos ter um ministério pastoral, a gente precisa desenvolver essa fé, porque alguém vai nos imitar, né? Alguém vai querer ter comunhão com alguém que tem comunhão com Deus. Alguém que é verdadeiramente íntimo com Deus. Não alguém que diz que é, mas alguém que você percebe que é. Isso é muito bom, porque Deus, ele procura verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade, Jesus falou. E adorar é dar glória a Deus em tudo, né? Tudo que você fizer, dê glória a Deus. Tudo que você trabalhar, dê glória a Deus. Como eu disse em outro vídeo, né?
A gente não trabalha para o homem, a gente trabalha para Deus, seja num trabalho ministerial, espiritual na igreja, tempo integral ou não, ou trabalhando numa empresa. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, para que Deus receba a glória, né? Porque Deus está procurando esse tipo de pessoa. Deus está procurando homens como Elias, né? Que mesmo nos seus momentos difíceis, quando Deus o chama, ele vai para a caverna, Deus passa, e Elias estava tendo um ministério espetacular, né? Milagres, sinais, matando os profetas de Baal, fogo descendo do céu, muitas coisas gloriosas, né? Mas ele, quando vai para a caverna, Deus manda terremoto, vento e fogo. E Deus não estava nessas coisas, mas de repente uma fala mansa, e Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Para Elias, né, não era hora de terremoto, de vento, de fogo, né? Tem horas que Deus fala de modo como o trovão, quando ele falou com Jesus, e o povo lá, um trovão. Jesus falou: não, é a voz do Pai que veio por amor a vocês. E tem a hora da fala mansa, de aquietar o coração, de silenciar a alma, né? Eu amo Lamentações 3, que fala, né, põe a tua boca no pó, fique em silêncio, espere pelo que Deus tem para te falar, né? Deus tem coisas para nos falar, mas às vezes a gente não se aquieta diante dele. Então quero te convidar a se aquietar diante do Senhor, tanto para a oração como para o estudo, mas principalmente, né, para as duas coisas, desenvolver uma disciplina de vida verdadeira. Então, que o Senhor te revele segredos do seu coração, porque o segredo do Senhor, né, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, e Deus não deixa, ele fala aos seus profetas. Deus quer levantar os profetas, os pregadores, aqueles que ensinam, os pastores, os apóstolos, mas todos com uma sensibilidade espiritual para dar ouvidos ao Senhor. Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui e possa desenvolver isso diante de Deus. Fica na paz, que esse curso te seja uma bênção e que você cresça na graça, no conhecimento de Deus, porque essa sempre vai ser a melhor parte. Um grande abraço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.